Muito boa noite, espectadores, seguidores do Porto Alegre 24 Horas e ouvintes da Rádio Acústica. Gente, nosso convidado de hoje, professor, ele tem a minha idade. E ele já foi prefeito, foi vereador, foi governador. A única vez que eu concorri a algo foi a presidente de classe de turma e perdi, professor. Ali acabou com o meu sonho político. Ali acabou. Lembra disso, né, professor? Lá no Leocard, lá, né? Pois é, faz tempo. Conheça um pouco mais o nosso convidado de hoje. Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite é um bacharel em Direito e Político brasileiro. É filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, e foi governador do Rio Grande do Sul entre 2019 e 2022. Anteriormente, foi prefeito de Pelotas de 2013 a 2017, cidade onde também foi vereador. Na eleição do ano de 2018, foi eleito governador do estado do Rio Grande do Sul no segundo turno, com 53% dos votos válidos, derrotando o governador José Ivo Sartori. Tornou-se desta maneira um dos governantes mais jovens da história do estado e o primeiro governador brasileiro abertamente homossexual. Quem passa pelo raio-x de hoje é Eduardo Leite. Muito boa noite, Eduardo Leite. Obrigado pelo teu tempo, tua companhia, tua presença conosco aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, Diego, ao professor Aragon. É uma alegria poder conversar com vocês e, enfim, esclarecer temas, assuntos, como vocês desejarem. Eu queria agradecer principalmente a sua assessoria, que sempre foi muito ali comigo. Vamos dar um jeito, vamos conseguir, e conseguiram. Principalmente com o Coronel Euclides ali. Não, vocês conseguiram, aqui pelo POA 24 Horas, ter um alcance importante. E para nós é super importante que esses canais de comunicação possamos utilizar para chegar às pessoas. A gente se esforça para conversar com todo mundo, né? Tenho circulado bastante o Estado, conversado em vários eventos, encontros, mas é humanamente impossível chegar a todos os gaúchos. Então, o alcance que vocês têm aqui nos ajuda a poder disseminar mais das informações do que a gente pensa para o futuro do Estado. Ah, e o Alexandre também, o Alexandre foi um parceiraço. É isso aí. Bom, vamos lá, professor, vamos perder tempo, vamos começar, que eu sei que o senhor está coçando hoje, né? Então... Vai lá. Vamos lá. Então, muito bem-vindo. Me chamo de governador. Pode chamar de Eduardo. Eduardo, bom, o nosso foco sempre é debater o plano de governo, discutir o plano de governo. O seu plano de governo está dividido em 5 eixos, 3 relacionados à atividade de fim, 2 relacionados à atividade de meio. Para o eleitor, muitas vezes o plano de governo ele não aparece tanto, o eleitor não está tão acostumado com isso. Por que essa divisão em atividades finalísticas? Né? E depois a gente pode abrir um pouquinho mais isso. E as atividades meio, olhando essas atividades finalísticas, deu para ver que o senhor inicia com a questão dos direitos sociais. Né? É uma prioridade ou os 5 eixos estão na mesma hierarquia? Olha, na verdade é o seguinte, né, professor? Quando a gente pensa governo, a gente tem que pensar na finalidade do governo, melhorar a vida das pessoas, e a gente organiza, né, as ações do governo de acordo com esses eixos para que a gente possa cumprir com essa finalidade. Então, a melhoria da qualidade de vida da população, as pessoas têm que gostar de viver no Rio Grande do Sul, têm que querer viver no Rio Grande do Sul, elas têm que ter os serviços de saúde com uma prestação adequada. E o que a gente destaca no nosso programa de governo é a educação, né? Se eu tivesse que sintetizar para quem nos acompanha aqui as prioridades do nosso governo, eu diria que no governo que fizemos, a gente precisava arrumar a casa, porque o Estado não estava pagando salário, não estava pagando fornecedores, estava atrasando pagamentos aos hospitais, aos municípios, então era importante arrumar a casa, e agora que a gente tem essas contas em ordem, agora é hora de arrumar a escola. Eu diria que é onde a gente quer colocar a nossa especial prioridade. Fazer com que as escolas tenham a tecnologia, tenham a estrutura adequada, que a gente possa expandir a escola de tempo integral no Estado ao longo dos próximos anos, termos uma forte melhoria da qualidade da educação. E dentro do plano de governo, as atividades meio, né, é porque é essencial que para que o Estado consiga prestar esse serviço, ele tenha a sustentabilidade das suas contas. A rigor é o seguinte, não tem como cuidar das pessoas sem cuidar das contas. Se a gente vai pensar em infraestrutura para o Estado, e a gente vive num Estado que ainda tem que fazer muitos acessos asfálticos a municípios, tem que ter dinheiro para fazer essas obras de pavimentação. Se a gente quer reduzir os custos da logística para quem empreende aqui, tem que fazer manutenção das estradas, isso custa dinheiro.
O Poa 24 Horas, esse portal, ele se debruça muito sobre os fatos da segurança pública, por exemplo. Se a gente quer mais segurança pública, Diego, tem que ter dinheiro para fazer compra de viatura, de armamento, de tecnologia, reposição do efetivo policial, custa dinheiro. Tudo isso custa dinheiro. Então é importante que as contas estejam organizadas para que a gente consiga atender a população com a prestação de serviço, com os investimentos que são demandados. Então, as atividades meio, né, do plano de governo são aquelas que dão sustentação para que a máquina pública tenha condição de atender nas atividades finalísticas, em termos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento do nosso agronegócio, da melhoria da qualidade dos serviços públicos na educação, na saúde, na assistência social, entre outras áreas, são as que sustentam esses pilares. Muito bem. O senhor já começou tocando na questão da educação. Durante a campanha, estamos numa reta final de campanha, mas durante a campanha o seu governo foi acusado e vem sendo sempre muito criticado exatamente na temática da educação. Diria que é talvez a temática que mais os seus concorrentes batem no governo. O senhor foi governador durante 2 anos com uma pandemia, mas uma das questões que mais são levantadas de fato, todos os estados sofreram com isso, o mundo inteiro sofreu, mas não era possível reestruturar fisicamente, pelo menos, as escolas ao longo desse período? Vamos lá, professor. E se bate muito, por exemplo, aqui em Porto Alegre se toca muito na questão do Instituto de Educação, pelo simbolismo, enfim. Sim, o Instituto de Educação está sendo reformado, é importante ser dito, com recursos do Tesouro do Estado, 25 milhões de reais estão sendo empregados na reforma do Instituto de Educação. As obras estão acontecendo, né? O Estado não tinha condição, quando nós assumimos o governo, sequer de pagar o salário dos professores, que recebiam menos que o piso nacional do magistério. Os professores tinham que receber um completivo salarial, né, numa forma de uma complementação do salário para chegar no valor do piso nacional, que era de R$ 2.557 lá em 2019. Hoje, os professores recebem 10% a mais que o piso nacional no Estado do Rio Grande do Sul. O piso nacional é de R$ 3.800. Um professor que é contratado no Estado, com graduação, recebe R$ 4.200 para trabalhar no Estado. Ainda não é o ideal, não estou defendendo que é um grande salário, acho que ainda é pouco, precisamos avançar, mas é mais do que o piso nacional, 10% a mais que o piso nacional. E é pago em dia agora, né, sem atrasar, o 13º pago em dia, até de forma antecipada, foi no ano passado. Então, mesmo enfrentando uma crise fiscal violenta, a gente resolve essa crise a partir de reformas estruturantes na máquina pública. Tivemos uma pandemia, tivemos uma estiagem que afetou a nossa arrecadação. Tudo isso, né, gerou dificuldades para que nós tivéssemos um avanço ainda mais expressivo. Mas, por exemplo, vou dar outros exemplos aqui. Merenda escolar. A merenda escolar, ainda saiu uma notícia esse final de semana, na Folha de São Paulo, se não me engano, destacando que o governo federal há 5 anos não reajusta o valor que é repassado dentro do Programa Nacional da Alimentação Escolar para a alimentação dos estudantes. Repassam 30 centavos ou 32 centavos por estudante por dia para a alimentação escolar. É absolutamente insuficiente para suprir toda a demanda da alimentação escolar, dentro do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Então, o governo do Estado, nós aumentamos em 10 vezes o valor que o Estado aporta na merenda. Eram 13 milhões de reais em 2018, foram 130 milhões de reais aportados neste ano, estão sendo aportados para a merenda escolar, para que a gente possa garantir refeições quentes para os alunos. Temos deficiências na infraestrutura das escolas? Sim, temos, historicamente. A gente não aperta um botão e resolve tudo isso de uma hora para outra. O Estado tem dificuldades ainda técnicas e burocráticas para poder resolver isso mais rapidamente. A gente vai debruçar toda a nossa atenção sobre isso, não apenas para ter recursos, que agora tem, mas também para resolver o que, do ponto de vista da burocracia da máquina, acaba dificultando processos licitatórios, encaminhamento de obras mais complexas. Mas já de forma emergencial, nós fizemos o quê? Nós aumentamos de 100 milhões de reais que eram distribuídos às escolas. Tem um programa que é de dinheiro direto para a escola, que os diretores das escolas recebem da autonomia financeira. Um dinheiro que vai direto para o diretor, que, sob supervisão dos conselhos escolares, usa para fazer o que for necessário na escola. Tem que reformar o telhado, tem que arrumar a rede elétrica, tem que arrumar problemas hidrossanitários, pintar a escola, vai comprar televisores para salas de aula, vai comprar uma lousa digital. O que a escola definir como prioridades. Iam 100 milhões de reais por ano, este ano estão indo 300 milhões de reais. Extraordinariamente,
cada diretor de escola está recebendo, em média, R$100 mil, dependendo do tamanho da escola. Se forem escolas menores, recebem um pouco menos. Se forem escolas maiores, recebem mais. De um dinheiro livre para que a escola defina as suas prioridades para intervenções que sejam urgentes nas escolas. E para obras mais expressivas, bom, aí, como eu disse, estamos buscando fazer uma adequação de estrutura do governo para que ele consiga dar mais agilidade na execução de obras para as quais nós estamos disponibilizando recursos. Agora, uma coisa que é importante ser dita, né, os nossos adversários, eu vejo uma crítica que vem, por exemplo, do candidato do PT, que dizia, tem escola sem refeitório, tem escola sem quadra esportiva coberta, por exemplo, e isso não pode ser admitido. Eu concordo com ele. Eles governaram o Rio Grande do Sul em 2 oportunidades. Tinha refeitório nas escolas e nós tiramos os refeitórios de lá? Tinha quadra esportiva lá e nós tiramos as quadras esportivas de lá? Não, não tinha. Eles não fizeram as quadras esportivas, eles não fizeram os refeitórios, né? E, pelo contrário, gastaram mais do que se arrecadava, dificultando ao Estado resolver esses problemas. Mas agora que a gente tem equilíbrio nas contas, pagamos as dívidas, botamos as contas em ordem, a gente tem capacidade de investimento e, claro, tem problemas a serem resolvidos, mas é algo que o Estado vai conseguir fazer mais facilmente nos próximos anos. Governador, nesses 2 anos de pandemia, a gente teve também um alto índice de evasão escolar, né? Como combater isso e fazer com que o aluno volte a se interessar a ir para a escola? Por causa que hoje o EAD também está muito forte. Não, né? sem dúvida, é uma excelente pergunta e até mais do que isso, Diego, a gente tem uma disputa, né, da atenção da escola, especialmente para os jovens do ensino médio, com a necessidade de ajudar a sustentar suas famílias por conta das dificuldades econômicas e também por uma falta de atratividade da escola para esse Exato. jovem, né? Então, a gente precisa tornar o ensino mais atraente. Existe um plano para isso, que é o próprio Plano Nacional de Educação estabeleceu no novo ensino médio, é dar um caráter mais profissionalizante ao ensino médio para poder ajudar a fazer sentido para esse jovem. Ele conseguir entender que aquilo que ele está aprendendo na sala de aula tem uma aplicação Na vida, né? mais imediata na vida dele, né, do que determinados temas em disciplinas que parecem fazer pouco sentido, pelo menos num curto espaço de tempo, para essa população. Então, reforçar o caráter profissionalizante é um ponto, e a gente quer avançar muito em parceria com as universidades comunitárias do Rio Grande do Sul, a própria PUC, a Unicinos, a Univates, no Vale do Taquari, a Unisc, a UX, outras universidades que nós temos que são comunitárias e que podem ajudar com o Estado comprando, né, fazendo parcerias para ensino profissionalizante para esses jovens. Isso já ajuda a gente a conseguir encaminhar para o mercado de trabalho e dar sentido para esse jovem. E para aqueles jovens em situação de vulnerabilidade social, de famílias mais pobres, a gente criou um programa que começou a rodar já nesse ano, e são 70 mil jovens que são atendidos no Rio Grande do Sul, com uma bolsa mensal que o Estado remunera a esses jovens para que permaneçam na sala de aula. Então, é uma forma da gente conseguir buscar com que esse jovem não evada, né, não deixe de frequentar, não abandone a escola, por conta da necessidade de ajudar a família na sua subsistência. O Estado remunera com uma bolsa mensal paga de acordo com a frequência desse jovem na sala de aula, né? Entre outros fatores que nos ajudarão a ter mais a presença desses jovens na sala de aula. Certo, professor. O senhor mencionou agora a questão das universidades comunitárias, mas não falou da UERGS. A UERGS é uma universidade estadual, é uma universidade pública, tem mais de 20 unidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Ela pode cumprir um papel mais importante, mais relevante, mais estratégico? E que papel ela cumpriu no seu governo? O nosso governo, né, agora a UERGS completou, neste governo, 20 anos de história. E numa parceria aí é importante lembrar que a universidade tem uma autonomia, né, ela tem um reitor que é escolhido pela sua comunidade, tem uma autonomia de gestão, mas nós fizemos a parceria e a boa interlocução com a gestão da universidade para que nós possamos, a partir desta parceria, né, governo e universidade, com a sua autonomia, desenvolver um projeto chamado UERGS 20+, né, que são o pensamento dos próximos 20 anos da universidade, e que começa com, inclusive, pela primeira vez, a universidade ter uma sede definida para ela, né? Nós definimos um prédio no centro aqui de Porto Alegre para a reitoria e para ser o espaço, o campus principal da UERGS, que é o espaço do antigo Cientec, que está agora sendo reformado e
feito um investimento com recursos disponibilizados pelo governo extraordinariamente para a universidade, além daqueles que ordinariamente o Estado disponibiliza para a universidade cumprir com a sua missão, recursos extraordinários para investimentos em tecnologia, reformas do espaço que vão possibilitar o desenvolvimento desse novo projeto, que está acoplado a esse projeto do 20+, o da UERGS, o caráter de mais tecnologia e inovação, né? A gente entende que a UERGS deve se direcionar para ser uma universidade que está especialmente aí vinculada à tecnologia, né? A ser uma referência em ensino tecnológico e das áreas de ensino que mais vão desenvolver as capacidades que vão ser demandadas da nossa juventude no futuro mercado de trabalho. Então, a gente aposta numa UERGS fortalecida, né? Mas também de muita parceria com as universidades comunitárias, como eu falei. Os seus eixos, né, no seu plano de governo, eles estão estruturados também em diretrizes. E no eixo também da qualidade de vida, dos direitos sociais, o senhor propõe, ou tem como diretriz, que a saúde, que o Rio Grande do Sul passe a ser um estado, um polo nacional de qualidade no atendimento à saúde. Ao longo da história, os indicadores sociais, o Rio Grande do Sul sempre foi protagonista. Não foi no seu governo, faz 2, pelo menos, décadas que o Rio Grande do Sul vem perdendo espaço no cenário nacional. Como modificar essa situação de um Estado que sempre foi vanguardista nos direitos sociais, especialmente saúde e educação, muito, inclusive, do que a União incorporou, o surgimento do Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, vem da experiência do Rio Grande do Sul do início do século XX, e a gente foi perdendo espaço. É possível recuperar esse espaço e como fazê-lo? Professor Aragon, a gente tem, né, que ter clareza que, como eu falei, né, a gente falou sobre as atividades meio, né, todas as intenções de um governo serão respaldadas ou não pela sustentabilidade fiscal das contas. O Estado, quando nós assumimos o governo, não estava nem pagando os hospitais, como o que vem do SUS para a sustentação dos hospitais, né, a gente tem que lembrar, tentar aqui organizar, né, a lógica para quem está nos acompanhando. Quando a gente fala em saúde, né, a gente tem que lembrar que saúde é prevenção, é tratamento e reabilitação. A gente tem que prevenir doenças, aí vem especialmente a atenção primária, as unidades de saúde são mantidas pelos municípios, né, e o Estado tem que ser parceiro, e a gente tem desenvolvido parcerias, vou falar sobre elas em seguida. O tratamento, que diz respeito a diagnósticos de doenças, exames, consultas especializadas e o tratamento adequado e na impossibilidade, e o próprio tratamento hospitalar, que aí já entra na média e na alta complexidade, e se a doença não foi atacada a tempo, eventualmente a reabilitação, né, daqueles que tiverem comprometimento da sua saúde, que vão ter que conviver com algum tipo desse comprometimento pelo resto da vida, que vão precisar ser reabilitados. E em todas essas frentes a gente tem feito atuação. Quando nós assumimos o governo, na parte do atendimento hospitalar, o Estado tinha uma dívida com os hospitais na ordem de 300 milhões de reais. E na saúde, no total, era 1 bilhão e 100 milhões de dívida acumulada junto aos municípios, porque o Estado é cofinanciador em vários programas. Por exemplo, o Estratégia Saúde da Família, que tem os visitadores. O Estado vem dinheiro do Ministério da Saúde, mas é insuficiente, o Estado aporta recursos junto para pagar. Complementa. SAMU, né, UPAs, tudo isso que tem programa federal é subfinanciado, não se paga sozinho com dinheiro que vem do governo federal. O Estado entra para complementar, repassando aos municípios. Estava tudo em atraso, né? Devia-se mais de 600 milhões para os municípios nesses programas. Nós pagamos todas essas dívidas e não deixamos mais atrasar. E pagamos as dívidas com os hospitais, pagamos as dívidas com os fornecedores de medicamentos. Essa regularização de pagamentos era fundamental. E, uma vez feita a regularização dos pagamentos, criamos novos programas, tanto na atenção primária, criamos, por exemplo, um programa que chama Rede Bem Cuidar. O que a Rede Bem Cuidar se propõe? 428 municípios aderiram a esse programa, definindo uma unidade de saúde para fazer um projeto piloto, em que a unidade de saúde, mais do que fazer o atendimento da doença, ela se propõe a promover saúde, ou seja, a gente acopla serviços nessa unidade de saúde, como, por exemplo, atividades físicas orientadas para a população daquele posto de saúde, atendimentos com terapias ocupacionais, atendimentos em grupo, com psicólogo, com nutricionista para orientação de hábitos saudáveis, enfim. A própria comunidade participa do desenvolvimento do programa, definindo quais são as suas prioridades, e o Estado remunera o município para fazer a compra de equipamentos, reforma no posto de saúde,
e também o custeio mensal daquelas equipes que terão que ser contratadas para melhorar o atendimento da unidade de saúde. Isso é promoção de saúde, atenção primária. Depois, na questão tem um investimento grande nessa área. Depois, no que eu diria assim, no atendimento secundário, a gente tem, por exemplo, transtorno de espectro autista. É algo que a gente criou uma rede para atendimento às pessoas com o transtorno do espectro autista, o TEA, né, que é a rede TEA Acolhe, que tem 30 centros micro-regionais e 7 centros macro-regionais que fazem o matriciamento, ou seja, recebem os casos, identificam nas redes de saúde dos municípios quem que vai fazer o atendimento e fazem a capacitação dos profissionais e o plano terapêutico singular, individualmente, para cada uma desses casos, e ainda um acompanhamento desses casos. A gente entende essa rede do TEACOLE como um embrião de um programa mais robusto para termos centros de atendimento, como o que eu criei como prefeito lá em Pelotas, que atende hoje cerca de 600 crianças e jovens com um transtorno do espectro autista. E na atenção de alta complexidade, o Estado também complementa recursos do SUS, porque a tabela do SUS, de procedimentos do SUS, não é reajustada desde o início dos anos 2000, do final dos anos 90, talvez. Então, o Estado, através de incentivos hospitalares, complementa recursos para os hospitais. Nós botamos isso em dia e ainda abrimos espaço para investimentos. Então, por exemplo, Santa Casa, aqui de Porto Alegre, está fazendo um novo hospital, um novo prédio, e o Estado está patrocinando ali 15 milhões de reais para um novo centro de emergência, que deve abrir até o final deste ano, o centro de emergência da Santa Casa, que vai mais do que dobrar a sua área física para atendimento da população SUS. O Hospital Bruno Borne, em Lajeado, recebeu recursos para fazer uma nova UTI pediátrica. Venâncio Aires também tem uma nova UTI pediátrica sendo feita com recursos do governo do Estado. Os hospitais de Passo Fundo, São Vicente de Paulo, Hospital de Clínicas, Hospital Dr. César Santos, todos eles recebem no total 20 milhões de reais também para novos leitos hospitalares, equipamentos de hemodinâmica, por exemplo, que serão instalados para fazer cirurgias de AVC e outros cardiovasculares que são necessários. São 400 milhões de reais que estão sendo investidos nos hospitais para compra de equipamentos, construções novas, obras, reformas, ampliações na saúde do Estado do Rio Grande do Sul. E poderia aqui enumerar várias outras ações que o Estado está empreendendo, mas é só para lembrar, tudo, né, vem muito aí dessa retomada de capacidade de investimento do Estado. Sim, governador, mas as filas também ainda continuam longas e demoradas, né? Como que o Estado está lidando com isso? Qual a prospecção de fazer isso? Aí, como eu disse, né, boa parte da saúde, né, no que diz respeito, quando está falando de fila, são de especialistas, exames especialistas, atendimentos com especialistas e cirurgias, né? E elas, especialmente, já tínhamos um problema anterior, especialmente depois da pandemia. Então, tem duas ações aqui que eu julgo primordiais. Uma, né, de busca por uma redução emergencial dessas filas, que é o programa Cirurgia Mais. Como eu falei, o SUS remunera aquém do que é o custo efetivo do procedimento. Traduzido a uma merreca. É mais ou menos isso. Mais ou menos, né? A língua do povão. Exatamente. Então, paga menos do que é o custo do procedimento. Então, o Estado tem que complementar. A gente criou um programa, que é o Cirurgia Mais, em que a gente coloca um valor extra para os hospitais aumentarem o número de cirurgias. Então, a gente tem uma expectativa aí de uma redução mais forte dessas filas aí ao longo desses próximos meses. E, de outro lado, né, quando a gente fez o pagamento dos municípios, do que era devido na área da saúde para os municípios, aqueles 600 milhões que eu falei, a gente já tinha pago 200 milhões lá em 2019, no primeiro ano do governo. No ano passado, a gente pagou mais 400 milhões. E aí negociamos com a FAMURS, que é a Federação das Associações dos Municípios, que 20% desse valor de pagamento de passivo fosse destinado para ampliação de recursos aí para cirurgias, exames e consultas com especialistas. Então, os municípios também, ao partir do pagamento da dívida, foram chamados a colaborar no sentido de ajudar a reduzir essas filas que nós estamos enfrentando. E algo que vai ser, na minha visão, definitivo para que a gente possa atacar fortemente essas filas é o sistema de gestão informatizado, né, a partir de tecnologia, das internações e das consultas especialistas, que é chamado GERINT, né, o gerenciamento das regulações da regulação das internações e o gerenciamento da regulação das consultas com especialistas, porque o Estado ainda não tem isso com domínio sobre qual é a fila em cada região, porque isso está muito... Ela entra pelo posto de saúde, que é do município, vai a demanda, né, junto aos hospitais, nas internações, e muitas vezes o Estado não consegue ter uma clareza de qual é a fila em cada uma das especialidades.
Então, para ter um domínio mais efetivo sobre qual é a fila da demanda e a gente conseguir planejar melhor ainda o aporte de recursos, de contratação de especialistas, de contratação de serviços junto aos hospitais, ao longo deste próximo governo, tenho segurança, vamos ter a condição de atacar de forma mais efetiva por ter a inteligência e por termos o recurso disponibilizado para essa finalidade. Eduardo, eu ia deixar para trocar depois no eixo da gestão, mas a todo momento tu faz menção que os eixos das atividades fins, enfim, é necessário mexer também na gestão, é quase que uma condicionante. Ok, vamos falar então, já vamos mesclar um pouco, falar um pouco disso. Tu tocaste no assunto da questão da burocracia em dado momento, da dificuldade do Estado. Essa é uma pergunta que eu fiz a todos os candidatos, faço a todas as candidaturas. Os partidos políticos, o teu partido, forma quadros para a gestão pública? Ele tem essa preocupação? Eu noto hoje que os partidos eles estão apequenados. As lideranças são maiores que os partidos. E os partidos perderam estrutura, eles não têm capacidade de governo, não têm capacidade para liderar projetos. Enfim, me preocupa sempre muito essa questão da burocracia, porque parece que há um despreparo para lidar com a gestão pública e as suas particularidades. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Concordo plenamente, concordo totalmente e também tenho essa mesma frustração com o meu partido, inclusive, né? E vejo eles têm institutos de formação política que deveriam dar suporte também com formação do ponto de vista técnico, gerencial, ajudar nessa direção. No caso do PSDB tem o ITV, que é o Instituto Teotônio Vilela, por exemplo, e existe recurso público, inclusive, disponibilizado para isso, na remuneração, que é feita a subvenção aos partidos políticos, e que, na minha visão, é utilizada de forma pouco efetiva, né? Então, tenho essa mesma frustração. Eu procurei, né, fortalecer o meu conhecimento a partir dos estudos que eu busquei. Eu tive a oportunidade de estudar fora do país, na Universidade de Colômbia, uma das maiores e melhores universidades dos Estados Unidos. Foquei em gestão pública os meus estudos. Depois, quando voltei ao Brasil, depois de ser prefeito ainda, busquei fazer um mestrado, que eu tive que interromper porque virei governador, em gestão pública na Fundação Getúlio Vargas, né, mas cheguei a fazer pelo menos metade do curso, que foi já suficiente para dar mais substância à minha formação do ponto de vista de gestão pública. E não tenho dúvida que fez muita diferença para mim nas técnicas, nos modelos, nos métodos, nas ferramentas que eu utilizo para a gestão. Então, acho que é algo sobre o que os partidos devem mais se debruçar, né? Eu fui menos gestor partidário e mais gestor direto na administração pública, e é algo que eu gostaria de ver os partidos fazendo mais. Nesse eixo da gestão, há uma diretriz que ela é emblemática, modernização da gestão pública. Nessa diretriz, em dado momento, há um diagnóstico de que há muito capital humano envolvido na questão da gestão financeira e pouco na elaboração e execução de projetos. Ok, tenho concordância com isso. Porém, quando eu olho o plano de governo como um todo, eu vejo poucas ações de execução, vejo muito de elaboração, ou seja, as parcerias com privados, elas estão muito presentes. Vamos poder falar um pouco mais sobre isso. Agora mesmo, quando falávamos da saúde, tu falavas de injeção de capital público num hospital que é um filantrópico, a Santa Casa, enfim. É uma modelagem. Não há solução, essa é a única possibilidade. Eu não encontro hospitais privados com fins lucrativos no Brasil. Todos são sem fins lucrativos. Ou seja, todos são filantrópicos, via de regra, os hospitais privados. E que lucra bastante. No Rio, em Porto Alegre, não tem lucro formal. Em Porto Alegre é isso. Por exemplo, a capital do Estado, a gente tem hospitais que são filantrópicos. Essa é a única possibilidade de modelagem que nós temos? Ou o Estado também tem que investir na sua própria estrutura? Certamente não é a única, mas eu entendo que é a melhor. Quando o Estado é ele diretamente um operador do serviço, imagina, quebrou o raio-x no hospital, vai ter que fazer 3 orçamentos, uma licitação para fazer a aquisição daquele, o reparo daquele raio-x, e a população fica sem o atendimento. Então, melhor do que o Estado ser o gerente direto dos recursos humanos, vejam que o próprio setor privado foge das relações de trabalho que são difíceis. Imagina o setor público que tem regras mais difíceis de contratação, de admissão, de demissão, do que qualquer outra atividade.
Então, um servidor do hospital entrou em licença gestante, você tem que fazer uma reposição daquele servidor para contratar alguém para aquele local, você tem que fazer um chamamento público, né, e até conseguir repor aquele servidor, a população fica sem um atendimento. Então, ao invés de ser o Estado um operador, o Estado contrata o serviço, o resultado, ao invés de focar nos meios, foca na atividade finalística e, principalmente, na entrega. Eu quero saber de tantas consultas, tantos exames, tantas cirurgias, e vou te remunerar por isso. E se você vai alugar o equipamento do raio-x, ou se vai comprar o raio-x, isso diz menos respeito à gestão do Estado. Então, é um modelo que entendo mais eficiente, mais eficaz para a prestação dos serviços diante do que a burocracia impõe para o Estado na gestão. De certa forma, as regras de engessamento que são dados pela legislação têm o intuito de proteger a máquina pública do uso absolutamente discricionário para atender interesses próprios. O que eu quero dizer com isso aqui, né? Para não deixar que um governante saia contratando os amigos, o parente, seja lá o que for, tem regras de concurso público, tem regras de licitação e tudo mais. Isso é importante para evitar o uso da máquina pública para atender o interesse do governante. Mas, de outro lado, isso torna tudo mais moroso, mais demorado, mais difícil, né, de ser contratado, mais comprometedor da entrega do resultado para a população. Então, acaba sendo mais eficiente que o Estado contrate o resultado que ele espera do que ser um operador direto da finalidade. No caso dos hospitais, nós temos uma boa rede de hospitais filantrópicos que, inclusive, na pandemia, nos permitiu fazer uma expansão mais rápida do serviço. Né? Se o Estado tivesse que fazer as contratações de leitos de UTI, de expansão do serviço que a gente teve que fazer na pandemia, ele licitando, fazendo tomada de preços, possivelmente a gente teria tido muita dificuldade de fazer a expansão que nós conseguimos fazer de 180% dos leitos de UTI aqui no Estado, que a gente conseguiu fazer por conta dessa rede de hospitais filantrópicos que nós temos. Mas só para reforçar do que você falou, né, o Estado, pela crise financeira que ele enfrentou ao longo dos últimos anos, se reforçou a estrutura da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, e as atividades finalísticas ficaram comprometidas, porque não tinha dinheiro. Então, agora que a gente tem sustentação financeira para a prestação de serviços, é hora da gente reforçar essa capacidade de planejamento nas atividades finalísticas, da segurança, da educação, da saúde para a população. Certo. Professor, tá bom o papo? Vamos para um breve intervalo e já voltamos, pode ser? Pode. Pode ser. Iniciando a Rádio Acústica FM. Olá, muito bom dia! Tem vontade de conhecer o Repórter Garupa? Está conhecendo hoje. E aqui na minha casa temos água. É horrível. Vejo essa bola toda também. Eu fiz a comparação muito que a gente falava, pior que é parecido mesmo. Eu faço somente 4 jogos dentro do mês. Eu não ia falar sobre o atropelar que o Leno falou. O nosso querido programinha. Abrindo aí a sequência de músicas. Pra você ligado aí na tarde do 97, uma ótima tarde pra você.
Estamos de volta. Professor, tá bom o papo aqui, professor? A gente tem um rapaz preparado aqui que deveria ter sido candidato a outras coisas aí, mas, né? Minha opinião, professor. Tem que respeitar. Respeita a opinião. Candidato, pelo menos. Respeita a minha opinião, professor. Respeita, tá? Bom, estamos voltando aqui, governador Eduardo Leite, e eu queria falar, já que o senhor comentaste ali no primeiro bloco, que o nosso portal também ele é muito ligado à segurança pública, né? E há um fato que as facções estão crescendo muito no Estado. As facções... E eu vejo eles com um armamento tão forte quanto da Brigada Militar. Como combater as facções que estão crescendo ultimamente, governador? Não, a gente sabe aqui que o Porto Alegre 24 Horas foca bastante nesse tema e tem que ser. Acho que é um tema que toca na vida de todo mundo, porque educação, alguns usam o serviço de educação do Estado, claro que todos vão ser impactados. Saúde pública, alguns usam, nem todos usam, né? Eventualmente tem atendimento de saúde suplementar. Segurança toca especialmente na vida de todo mundo, né? Porque todos são afetados. Mas especialmente a população mais carente, a população mais pobre, porque quem tem capacidade de recursos para se proteger em condomínio fechado, num condomínio de escritórios com portaria, com segurança e tudo mais, acaba, de alguma forma, se protegendo, né? E a população mais carente nos bairros é que acaba mais estando à mercê da criminalidade. E o pessoal se esforça para poder adquirir um bem, né? Comprar aquele celular que às vezes é instrumento de trabalho e ver isso ser subtraído, né, por um criminoso. É claro que isso nos deixa indignados e é o que nós trabalhamos fortemente. Então, do ponto de vista da redução da criminalidade no Estado, é importante salientar que nós observamos, desde 2017 para cá, né, você justo pegou ali o final do governo anterior e o nosso governo, uma redução forte dos crimes patrimoniais e também dos crimes contra a vida, mas crimes patrimoniais reduziram 70% roubos de veículos no Estado. No total do indicador do Estado, eram 16 mil roubos de veículos lá em 2018, foram menos de 5 mil no ano passado. Ataques a banco reduziram de 280, que chegaram a ser lá em 2016 ou 2017, para 40 no ano passado. Os uma novos redução cangaços, de 80%. principalmente. Né? Isso tem uma redução de 80%. Ainda temos, né, dificuldades, mas temos já uma realidade mais positiva. Homicídios caíram 35%, né, entre 2018 e 2021, com o ano fechado. E a gente vê aí uma dificuldade, especialmente em relação a esse enfrentamento dos grupos, as facções criminosas. Então, o que é essencial? A gente tem reforçado a estrutura dos nossos efetivos, feito um investimento que é histórico, que o Estado está investindo na ordem de 400 milhões esse ano em viatura, armamento, tecnologia, é histórico, é o equivalente à soma dos últimos 13 anos multiplicados por 2. Se você pegar tudo que o Estado investiu ao longo dos últimos 13 anos, multiplica por 2, é o valor do investimento que a gente está fazendo só neste ano na segurança. Toda viatura comprada para a Brigada Militar, para a Polícia Civil agora é semi-blindada, né? O armamento, a tecnologia que está sendo embarcada, tudo isso para a gente conseguir ter um gerenciamento desse efetivo de segurança, a reposição do efetivo de segurança, que é feita com maior frequência, não espera abrir uma defasagem. Todo ano o Estado tem feito chamamento de novos servidores para a segurança pública. Então, eu diria que nós estamos num bom caminho. Agora, o que vai nos ajudar a ter especial condição de enfrentamento das facções criminosas é dar a consequência, a partir da prisão, de efetivamente restringir de liberdade. O que enseja, da parte do Estado, da competência do Estado, o sistema prisional, né, estar num outro nível que o Estado consiga efetivamente restringir a liberdade, porque como houve falta de investimentos do Estado historicamente no sistema prisional, eventualmente o que a gente observava era galerias de presídios sendo dominadas por grupos criminosos. Então, se o cara é preso e não tem uma facção criminosa, ele passa a ter no momento que ele é preso, porque ele vai... Tem que escolher uma lá dentro, né? Não sobreviveria. Ele vai ser colocado numa galeria que tem alguma facção que está lá operando. Então, para que isso não mais aconteça, tem um investimento também de R$500 bilhão acontecendo. O presídio central aqui de Porto Alegre está sendo demolido e construído novamente em novo formato. Charqueadas está sendo construído todo um novo presídio. Nós criamos o NUGESP, que é o Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional, para acabar com aquela questão dos presos em viaturas, que já está entregue aqui em Porto Alegre com 700 vagas, que gerencia, né, a entrada no sistema prisional. Então, a gente está com um investimento muito forte para que o Estado
tenha efetivo controle desse sistema prisional e não permita a operação de grupos criminosos dentro da cadeia. Agora, é claro que também é importante que haja mudança de legislação em nível federal, porque tem que haver especial consequência. Muitas vezes a brigada faz a sua missão, né, prende lá um criminoso e rapidamente ele é colocado novamente em liberdade. A gente precisa dar garantias e essa colocação em liberdade tem também, de alguma forma, correlação com a falta de estrutura do sistema prisional, porque pela incapacidade do sistema prisional, o juiz acaba colocando em liberdade presos que são réus primários, enfim, e os bloqueadores de celulares? Os bloqueadores de celulares também estão sendo adquiridos pelo governo e sendo instalados agora dentro desse programa de investimentos do nosso sistema prisional. Então, eu diria que nos próximos anos a gente vai ver especial melhoria, né, para a gente poder fazer um enfrentamento ainda mais forte da criminalidade, que já tem observado redução de indicadores, mas que precisa avançar ainda muito mais. Professor? Eduardo, vou tocar num tema agora que é importante também conectar o plano de governo com as questões políticas. Enfim, tu como ex-governador e tendo renunciado ao mandato, uma série de polêmicas se instauraram recentemente e tu tiveste que responder a essas questões. Algumas delas eu acho que são importantes também a gente sempre demarcar para o nosso ouvinte, para a nossa audiência. Deixaste em segundo... És acusado de ter deixado em segundo plano o Rio Grande do Sul para uma possível candidatura à presidência da República, né? Em que medida tu modificaste a tua opinião a respeito da questão da reeleição? Eu já te ouvi falar sobre isso, mas queria que tu pusesse um pouco mais sobre essa questão. Tu tinhas uma posição muito clara anteriormente, contrária à reeleição. Mudaste de opinião? Mudei de opinião para que o Rio Grande do Sul não mude de rumo. Eu voltei atrás da minha posição para não deixar o Rio Grande do Sul voltar para trás. Quando eu observo que candidatos adversários aqui, né, tanto a esquerda quanto a direita, atacam, por exemplo, o regime de recuperação fiscal, que é essencial para que o Estado mantenha as contas equilibradas e, com isso, possa investir em educação, em segurança, em estradas, sem nunca mais voltar a atrasar pagamentos de salários, eu vejo que tudo aquilo que a gente conquistou ao longo dos últimos anos fica ameaçado. Eu não posso assistir isso passivamente e deixar que aconteça. Nós lutamos muito, com muito esforço, para que o Estado voltasse a ter contas em dia, voltasse a ter capacidade de fazer investimentos, para colocar a perder por conta da irresponsabilidade daqueles que não entendem que não dá para ficar jogando o problema para debaixo do tapete, não dá para ficar empurrando para o próximo governo, tem que resolver os problemas e parar de fingir que eles não existem. Então, é por isso que eu me apresento uma vez mais. Eu renunciei ao mandato para não renunciar à política. Quando eu renunciei ao mandato no final de março, eu disse que aquele gesto, aquele movimento, me abria todas as possibilidades e não me fechava nenhuma. Me abria, sim, a possibilidade de concorrer a outros cargos. E havia este convite, havia esta possibilidade de uma candidatura à presidência, e se fosse para ser candidato à presidência, muito me honraria. O Rio Grande do Sul não é uma ilha, né? Para que a vida dos gaúchos seja melhor, é importante que o Brasil vá bem também. Então, desejar contribuir com o Brasil não é deixar o seu Rio Grande do Sul em segundo plano, é ajudar o Rio Grande do Sul e o Brasil todo a ir para um caminho de menos conflito, de mais resolução dos problemas. Mas se eu quisesse simplesmente ser candidato a presidente, se isso fosse a minha meta pessoal, eu teria sido candidato. Me foi oferecido filiação a outros PSD, partidos. né? Kassab. O PSD ostensivamente, outros partidos menos ostensivamente me ofereceram também a condição de que, me filiando a esses partidos, eu poderia ser candidato. E eu optei por ficar no meu partido. Aliás, quando o Dória deixou de ser o candidato, né, abriu mão de ser o candidato a presidente do PSDB, eu poderia ali ter brigado dentro do PSDB. Bom, então eu sou o candidato. Então sou eu o candidato. E eu não fiz esse movimento, né? Optei por ficar no Rio Grande do Sul para ser governador do Rio Grande do Sul uma vez mais e colaborar na confluência aí de forças políticas em torno de uma candidatura alternativa que é da Simone Tebet. Então, sou candidato a governador uma vez mais para defender as conquistas dos anos recentes, para que o Estado não volte a experimentar desequilíbrio nas suas contas e que possa ir daqui para frente, para melhorar. Tem um monte de coisa para fazer no Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que tem muitos problemas, eu não tenho dúvida disso. Eu nunca disse que o Estado está às mil maravilhas, que está tudo resolvido, mas eu tenho certeza que não está tudo errado, como os meus adversários insistem em dizer. O Estado melhorou, isso é um fato.
a vida das pessoas avançou, tem um monte de dificuldades para serem resolvidas, mas a gente está agora conseguindo investir nas estradas, a gente está conseguindo reduzir criminalidade, a gente está conseguindo investir nos hospitais, a gente está conseguindo reduzir impostos, como o Estado não conseguia fazer antes. E é para defender essas conquistas que eu sou candidato uma vez mais. Nós temos uma eleição que é uma eleição casada, com a eleição à presidência da República, e é uma eleição que, novamente, se apresenta um quadro aparentemente polarizado. Na eleição passada, quando o senhor era candidato ao governo do Estado, eu lembro que o senhor não declarou apoio no segundo turno à candidatura Bolsonaro, mas declarou voto, né? Salvo engano, foi essa a expressão que o senhor utilizou. Num cenário futuro de segundo turno, o senhor não tendo palanque, né, ou não tendo a candidata pré-definida que o senhor hoje tem no primeiro turno, e novamente uma polarização entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula, o senhor faria a mesma coisa, declararia voto ou apoiaria? Mas o senhor entende que foi um erro declarar o voto ao presidente Bolsonaro naquele momento? Professor, eu me permita assim esclarecer. Eu entendo que nós não temos uma eleição casada. Eu entendo que nós temos eleições que acontecem no mesmo dia. Ok. Outros países, os Estados Unidos, por exemplo, faz. Eventualmente, alguns estados têm eleições para governador num ano, num momento do ano, e a eleição para presidente em outro momento. Né? Nós somos uma federação, né? União de estados que formam o Brasil, e temos as nossas eleições, fazemos no mesmo dia, até talvez por economicidade, coincidindo as eleições, mas são 5 eleições. A eleição de senador, a eleição de deputado federal, a eleição de deputado estadual, a eleição de governador e a eleição de presidente da República. Eu sou o candidato em uma dessas eleições, a eleição de governador do Estado. Tem o candidato do Bolsonaro, tem o candidato do Lula e tem o que eu quero ser, o candidato do Rio Grande, o candidato do povo gaúcho, para discutir o Estado, para resolver os problemas do Rio Grande do Sul. Eu entendo aqueles que querem tirar um, que querem evitar a volta do outro. Os que estão votando no Lula para tirar Bolsonaro, que estão querendo votar no Bolsonaro para evitar o Lula. Né? Entendo que estão fazendo voto muito mais contra um, contra o outro, do que a favor de algo. E acho que a eleição deveria ser mais a favor de alguma coisa do que contra, simplesmente, um ou outro. Eu por isso, defendo, né, como alternativa a senadora Simone Tebet, que acho uma candidata preparada para cumprir essa missão. Bom, se o segundo turno não tiver a participação dela, nós vamos discutir lá no segundo turno qual vai ser o posicionamento, até à luz do que os candidatos farão de gestos, de movimentos em direção à agenda que nós acreditamos, né? Ou seja, não faz sentido qualquer cogitação de apoio num segundo turno, sequer passamos pelo primeiro turno. Eu defendo que seja feita uma alternativa de caminho para o país. Aliás, procurei ser essa alternativa, inclusive dar a minha colaboração, a minha contribuição neste debate. Né? Na medida em que se encaminhou por outra decisão, eu estou cuidando da eleição do Rio Grande do Sul. Deveria. Vamos lá, professor. Muito bem, mas o senhor não me respondeu a pergunta final. O senhor considera que, então, porque agora eu lhe vejo mais cuidadoso, o senhor considera que naquele momento cometeu um erro ao declarar voto ou não? Aquela declaração de voto, professor, foi dada naquela circunstância, naquele contexto, naquele momento. Né? O Brasil tinha experimentado, com o governo do PT, a mais profunda recessão econômica da sua história. 2015 e 2016 foram, até hoje não houve um momento em que o país tenha tido 2 anos consecutivos na sua história. Né? Acabamos de completar 200 anos de independência do Brasil, nunca houve 2 anos de recessão econômica, gerando milhões de desempregados, né? Perda de renda do trabalhador, escândalos de corrupção que nós não queríamos ver voltarem ao poder. Então, naquela circunstância, eu digo, eu não declarei. Apoio é pedir voto, apoio é fazer campanha junto. Eu não fiz isso. Eu declarei o voto e marcando fortemente as minhas diferenças. Naquelas circunstâncias, naquele contexto, entendia por aquele encaminhamento, como fez a maior parte do povo brasileiro e gaúcho, já no primeiro turno, inclusive, com o voto que foi dado ao Bolsonaro já no primeiro turno majoritariamente, e depois no segundo turno fortemente. Isso não significa que eu concorde com as suas ideias, que eu compartilhe com a sua forma de agir politicamente, que eu acho, também já deixei marcadamente diferente a minha forma de fazer política. Eu faço política com amor e não com ódio, faço política com respeito, dialogando e não xingando e atacando quem pensa diferente de mim. Então eu acho que o país não precisa ter que escolher entre ou vamos politicamente
afundar numa crise política, institucional, por conta de ataques aqui ou ali, ou vamos afundar economicamente por conta de um programa econômico completamente equivocado e com problemas de ordem moral gravíssimos? Não pode escolher entre duas coisas tão ruins, a gente tem que escolher uma alternativa melhor para o país. Professor, 4 anos atrás nem a Copa veio, professor. Esse ano a Copa vai vir, professor. Então já ficou 4 anos, ficou para trás. Olha para frente. Eu vou olhar, em seguida olharei. Vamos lá. Eduardo, um tema que também ocupou bastante da nossa atenção aqui em todas as entrevistas. Eu ia dizer só aqui para complementar, tem um poema do Fernando Pessoa que diz: o que seria do irreparável do meu destino se eu tivesse dobrado para a esquerda ao invés que para a direita, se eu tivesse dito naquele momento apenas as palavras que apenas hoje eu elaboro, a minha vida seria outra e o mundo seria outro também. Então, esse ser é um cadáver, diz o Fernando Pessoa neste poema. Se fosse, né? Então, naquela circunstância, naquele momento, naquelas condições, foi feita aquela escolha, né? Pelo povo brasileiro, inclusive, que está aí nas pesquisas apontando que agora quer escolher outro caminho. Então, naquelas condições... Quem nunca errou há 4 anos atrás, por exemplo, a mesma mulher, foi um erro. E aí agora? Mas muito... Essa é outra discussão. Essa é a questão. Essas entrevistas elas servem justamente para poder aclarar e deixar bem clara a posição. Então, eu volto. Um dos temas que a gente vem sempre insistindo e debatendo bastante aqui é o tema da alteração constitucional, da alteração da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, no que tange a modificação do artigo 22 e a supressão da exigência do plebiscito, para que o ouvinte entenda... Aquela pergunta, professor, aquela pergunta. Pergunta que fizemos sempre, né? Relacionada à questão do plebiscito. Eu lhe confesso que a sua posição sobre a CE estava muito clara naquela campanha passada e para o eleitor também. Mas, vamos lá, a pergunta objetiva. A retirada do plebiscito da Constituição, né, uma PEC com a Assembleia aprovando, precisava do Legislativo, não era só uma iniciativa do Executivo. E nós fizemos uma entrevista com o autor da... O Turra, fizemos entrevista com ele na época, inclusive. Mas, enfim, essa questão, ela não fragiliza, Eduardo, a democracia, especialmente a questão da participação como elemento nuclear da democracia? Deixa eu só complementar aqui. Ao longo da República, a gente teve uma experiência de plebiscito nacional, pós-Constituição de 88, uma experiência de plebiscito nacional, uma experiência de referendo. São seguramente ferramentas de participação que estão subutilizadas. O Rio Grande do Sul tinha isso na Constituição, inclusive fruto de uma aprovação unânime na Assembleia Legislativa no ano de 2002. Significa que a democracia não exige participação? Não, significa que o povo, não é isso que significa que o povo não é importante, não tem condições de tomar essas decisões? Significa que precisamos de governos tecnocráticos, e aqui eu estou usando a expressão tecnocrático, ou seja, o quanto nós nos afastamos da população quando nós não permitimos que a população participe de tomadas de decisão relevantes, exceto na escolha de representantes. Bom, vamos lá, professor. Acho que essa é uma discussão de fundo programático, assim, que merece quase que uma entrevista exclusiva para a gente fazer uma discussão do ponto de vista... eu cansei no meio pergunta. Sociológico e de uma ciência política, né? Quer dizer, por que a gente elege representantes? É só porque há a impossibilidade física de reunirmos a população toda? Ou porque nós delegamos, por confiança, a representantes que se apropriem dos temas para tomar decisões? Se for só por uma impossibilidade física de reunir a população em praça pública, como se fazia na Grécia Antiga, né, para tomar decisões, esta impossibilidade está terminando, na medida em que a tecnologia nos permite que nós façamos, então, deliberações sobre todos os assuntos. Vamos acabar com a Assembleia Legislativa, com o Congresso, e vamos votar toda a população, todos os assuntos. Nós hoje podemos, o celular está aqui, na nossa mão, se a gente quiser, a gente desenvolve tecnologia agora para chamar toda a população para votar todas as medidas, né? Todas as medidas. Não precisa mais parlamento. Não acho que seja razoável isso. Por quê? Porque vocês estão aqui cuidando de fazer entrevistas.
o operador da técnica, o Pita. Wagner Pita, está cuidando aqui de se apropriar dos temas tecnológicos, de resolver a parte tecnológica aqui toda da transmissão. A dona Maria está cuidando de trabalhar, de levar lá em casa, ou sendo uma trabalhadora numa indústria operária, CEO da empresa, seja o que for, está cuidando dos seus negócios. O seu João está trabalhando, cuidando da sua vida. As pessoas elas delegam essa responsabilidade, não é apenas porque não possamos reunir fisicamente, mas porque as pessoas estão cuidando das suas atividades e elegem representantes para falar em nome deles, confiando que eles vão se apropriar dos temas, dos assuntos, para tomar decisões. A decisão sobre uma privatização de uma empresa, quer dizer, essas empresas não foram criadas por plebiscito, não foi feito plebiscito na hora de tomar a decisão de criar a empresa, mas vai ser necessário na hora de vender a empresa. Qual é a lógica? Quando alguém foi chamado num plebiscito para que se criasse a Corsan? Alguém foi chamado num plebiscito para que se criasse a CE? Não foram chamados. Essa foi uma decisão de governos junto às suas assembleias legislativas. A decisão sobre a privatização, ela envolve uma análise da prestação dos serviços, do componente financeiro, dos balanços das empresas, da mudança regulatória dos setores. Por exemplo, foi aprovada no meio do nosso mandato uma nova legislação, que é o novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil, que estabelece a obrigatoriedade de se universalizar coleta e tratamento de esgotos até 2033, no Brasil inteiro. A Corsan, onde ela opera, não chega a 20% de coleta e tratamento. Para chegar a essa universalização até 2033, ela tem que triplicar os seus investimentos. Ela não tem nenhuma capacidade de fazer isso. Os municípios são os donos do saneamento, eles são os titulares do serviço. O saneamento não é da Corsan, é importante ser dito isso, porque as pessoas talvez não entendam, não está no nível de compreensão das pessoas, e nem tem que estar, porque as pessoas estão cuidando das suas vidas, elas não estão preocupadas em entender direito administrativo, constitucional e funcionamento da máquina pública. Muitas vezes as pessoas não fazem a diferença sobre o que é competência do governo federal, do Estado, do município, o que é o legislativo, o que é o executivo, o judiciário, e nem é obrigatório que todo mundo compreenda. Porque, como eu disse, as pessoas estão dentro das suas caixas, da sua área de interesse. Então, a gente chama ela para, na eleição, a partir dos valores, de diretrizes ideológicas, programáticas, escolher os seus representantes, que vão, de acordo com esses eixos, tomar as decisões que apresentar à população. As pessoas sabem o que eu penso sobre como é que o Estado deva funcionar nas diversas frentes. Sobreveio, no caso do saneamento, para pegar um caso específico, vejam aí, a Corsan precisa investir mais de R$ 1 bilhão por ano, ela investe cerca de 300 milhões anualmente, até 2033, para universalizar a coleta e tratamento de esgotos. Ela não é a dona do saneamento, insisto nisso. Então, quem é o dono é o município. O município contrata com a Corsan a prestação do serviço. Se a Corsan não presta o serviço de acordo com o que a lei exige, e ela não vai conseguir prestar porque ela não consegue alcançar esse nível de investimentos, ela não consegue chegar nesse patamar, o município vai fazer o quê? Vai rescindir o contrato com a Corsan. E aí, potencialmente, o Estado seja dono de uma empresa de saneamento que não tem contratos, que não tem receita para prestar o serviço, porque os municípios vão rescindir, vão licitar para fazer a concessão, vão constituir a sua própria empresa, vão achar o seu caminho, seja o que for, e o Estado fica com a empresa sem prestar o serviço, sem ter receita, fica com o passivo todo para arcar, sem ter a receita. E isso feriria o interesse público de usar os impostos da população para prestar serviços outros de segurança, educação, saúde, porque a gente teria que pegar o imposto da população para pagar o passivo trabalhista de uma companhia que perdeu a sua capacidade de prestar serviços. Então, vejam o nível de complexidade do tema, do debate que tem que ser feito. Não é que a população não tenha capacidade, eu confio na capacidade da população, ela elege os seus representantes, ela tem capacidade, mas o tamanho da profundidade, da complexidade dos temas exige uma análise para a qual se elegem representantes que, inclusive, são remunerados para poder dedicar as suas atividades a ler os conteúdos, os balanços, a legislação, a se apropriar dos temas para tomar as decisões. Então, eu acho que é muito saudável que a gente tenha participação popular, a gente tem buscado expandir isso na forma da consulta popular no Estado, que é um jeito de participar. E as PPPs também,
Não, todas as PPPs elas são precedidas de audiências públicas. A Metrosul, né? que hoje cuida da região metropolitana, também foi. É um processo de parceria público-privada. Ele é um tanto diferente do que a privatização, né? Mas a Ambiental Metrosul ela presta serviço num regime de parceria público-privada, Corsã e Ambiental. Conheço bem eles. Pode ir, professor. Eduardo, o Diego criticou a minha pergunta por ser muito longa. Eu vou fazer uma bastante curta. Porque, né? A pergunta pode ser curta. Existe, a resposta... Esse professor da URGS aí... Espero que a resposta seja... Faz a dissertação aí. Existe, então, tu vislumbras alguma possibilidade de que, de fato, nós possamos utilizar institutos como o plebiscito ou o referendo de maneira mais usual ou não? Eles devem permanecer subutilizados no texto constitucional? Não, eu acho que é especialmente importante naqueles temas que são ligados à cultura e valores da população, né? Talvez fosse o caso de discutir, por exemplo, temas como aborto, temas como legalização de drogas e outros sensíveis que são de componente cultural, comportamental, para serem debatidos através de plebiscitos. As questões que entram numa questão de organização do Estado, né, elas são de natureza mais complexa do que simplesmente chamar a população, que acaba sendo, por exemplo, os supostos defensores do plebiscito, que estão mais à esquerda, não deixaram chamar o plebiscito. Professor. Então, eles não querem que chame o plebiscito, na verdade é isso, né? Por quê? Porque eles são contra a privatização. Então, a colocação do plebiscito não foi exatamente uma demanda de querer ouvir a sociedade. Foi para criar um obstáculo ao processo de privatização. Foi uma pedra no caminho para a privatização e não efetivamente vamos chamar a população para deliberar sobre esse assunto, porque eles não querem que chamem, porque eles não querem a privatização. Então, o plebiscito não pode ser um embaraço, um obstáculo. Se é para ouvir a população, é para ouvir a população. Tá, e agora que caiu o plebiscito, o Banrisul vai para o BRIC ou não vai para o BRIC? Não, acho que a discussão sobre a eventual privatização do Banrisul tem que ser feita sem tabus. Aquilo que justificou a criação do banco não necessariamente sustenta a sua permanência no presente. Mas, diferentemente da privatização da CE, da Corsã, da Sulgás, nessas três empresas, eu estou falando de empresas que são de áreas de infraestrutura e atuam em regime de monopólio. Onde a Corsã é a prestadora do saneamento, do serviço de saneamento, onde a CE é a prestadora do serviço de energia, onde a Sulgás é a prestadora do serviço de gás, elas são monopolistas. Você não tem a opção de, se não gostou da Corsã, eu vou ligar esgoto com outra companhia. Você não tem essa opção. Se você não está satisfeito com o serviço de energia, você não tem a opção de ligar com outra. Então, como monopolista, se ela não faz o investimento, ninguém mais fará. E como a empresa, como pública, não tinha capacidade de fazer os investimentos, tanto a CE, quanto a Sulgás, quanto a Corsã, então o Estado é melhor que ele seja um regulador e um fiscalizador do serviço e não um operador direto. Ou seja, o serviço continua público, é importante ser dito. Tá, governo, mas o Banrisul vai pro BRIC ou não vai? Não, eu estou diferenciando uma coisa ou outra. Não, a discussão sobre privatização do Banrisul ela tem que ser feita com a compreensão de que o Estado precisa ter um banco público. Eu entendo que o Estado precisa ter um banco público, porque é uma ferramenta para estímulo ao desenvolvimento econômico a partir de políticas de crédito para setores específicos, com juros subsidiados, como os que temos feito, e que acabam sendo um instrumento. Só que o Estado tem 3 bancos, ele não tem um, ele tem 3. Ele tem o Badesul, ele tem o BRDE e o Banrisul. Então, a discussão sobre eventual privatização do Banrisul tem que vir na esteira desta compreensão. Se nós temos que ter um banco para desenvolver, por que a gente precisa ter 3? É interessante manter o banco público? Vamos discutir com os setores econômicos, as que são mais atingidos pelo banco. Antigamente, uma das justificativas da existência do banco era só um banco que é do Estado do Rio Grande do Sul para ter agência em todas as cidades, como o banco tem. Hoje as pessoas não se importam mais com as agências. Está na mão das pessoas. Se você sair aqui e perguntar para a pessoa mais simples que você encontrar no caminho, possivelmente ela vai ter uma conta num banco digital criado há 2, 3 anos, né? Vou falar o nome, o Nubank, por exemplo, é um novo banco, totalmente novo, né, que surgiu e que não tem agência física, é tudo no celular. E as pessoas estão abrindo a conta nele. Então, o Banrisul deixa de ter esse diferencial. Então, o que justificou a criação de um banco público de varejo lá há 100 anos, praticamente, não necessariamente justifica que ele continue existindo como um banco público.
eventualmente, como ativo que é do Estado, ele pode significar alavancar investimentos em outras áreas, inclusive através dos nossos bancos de desenvolvimento, e não simplesmente termos um banco de varejo. Mas a discussão que se traz sobre o Banrisul, ela é muito menos urgente do que as de CE, Corsan e Sulgás. Essas, por conta de serem de infraestrutura, eram essenciais que fossem resolvidas rapidamente. O Banrisul não tem nenhuma ameaça de o banco quebrar, não tem nenhuma ameaça de o Estado perder, porque não é o caso, não são serviços concedidos no setor bancário, né? O Estado opera como um banco de varejo competindo com outros bancos. Professor, estou sentindo que o Banrisul vai ser passado nos pila. Professor... Não estou dizendo professor, isso. A discussão tem que ser feita sem preconceitos. Pode fazer a última pergunta, professor, para encerrarmos aqui. Se o Estado não privatizasse a CE, perderia a concessão e o Estado seria dono de uma empresa e ia ter que pagar todo o passivo da companhia com dinheiro do imposto da população. É totalmente diferente a questão do Banrisul. A do Banrisul não tem uma perda de concessão, não tem um banco quebrando, não tem nada que virá para o Estado de passivo. A questão é interessante ter o banco ou é interessante fazer do ativo que o banco é fonte de investimentos em outras áreas? E isso pode ser feito com uma discussão muito mais tranquila. Não acho que seja o caso de um plebiscito para isso, tanto é que já foi retirado da Constituição, mas acho que é uma discussão que envolve os setores econômicos, que envolve a sociedade de diversas formatações, mas não pode ser simplesmente o orgulho de que o banco é nosso. O orgulho do banco. Está na camiseta do Inter, governador. Tá bem, o orgulho do banco não é um motivo simplesmente para... Não, mas aí está ali, a camiseta do Inter ali para o governador. Eu acho que ficou claro o tema da... Ele está conectado, mas são temas diferentes, de fato. Acho que a questão das privatizações é uma agenda permanente em todas as campanhas eleitorais do Rio Grande do Sul, e o tema do plebiscito, ou o tema da democracia, ou o tema da participação, é de outra natureza. Estavam conectados, mas eu acho que ficou claro. Eu apenas lamento o fato da gente não ter, mesmo na história deste país, a prática do exercício da participação. Audiências, consultas não são vinculantes, então são mecanismos consultivos importantes, mas... Eu votei no estaleiro, tu sabe disso. Para de falar que eu fui lá e falei... Era facultativo. Eu vou dar um exemplo, assim, né? A CE, por exemplo, a CE opera a distribuição de energia elétrica numa parte do estado, né? Na região de Porto Alegre e em direção à região sul do estado. Você vai chamar a população de Caxias do Sul, de Uruguaiana, de outras localidades, para opinar sobre a privatização de uma empresa que nem mais há 20 anos presta serviço para eles. Então, tem toda essa complexidade, como eu estou dizendo, né? As pessoas vão opinar sobre coisas que nem se relacionam. A Sulgás opera num número reduzido de municípios. Como é que você ouve a população que não é nem atingida pela prestação de serviços dessa companhia? Acho que a sua posição ficou clara. O senhor mencionou a questão que o plebiscito e o referendo podem ser úteis em questões de valores da população. Infelizmente, não são utilizados. Né? Infelizmente, não são utilizados. Muito bem. Eu queria lhe ouvir por último, porque isso aparece no seu eixo econômico, no seu plano de governo, acho que tem conexões com bastante do que a gente já falou aqui. O que seriam os ecossistemas de inovação público-privados? Né? Eu acho que é importante porque o senhor menciona isso em vários momentos do seu plano, parece ter um protagonismo para o desenvolvimento, para uma política de desenvolvimento. O Estado do Rio Grande do Sul parece engessado no debate do desenvolvimento há décadas. E parece que as soluções para o desenvolvimento são sempre privatizar ou não privatizar. Eu acho que temos que ter propostas além disso. Queria lhe ouvir. Inclusive, eu sempre disse também, já desde a outra campanha, privatização não pode ser para resolver o problema do governo. Tem que ser para atender a população. Então, quando a gente fez as reformas que reduziram a nossa despesa e fizemos as privatizações, as reformas botaram a nossa despesa para equilibrar com a receita e as privatizações viraram receita extraordinária que estão voltando para a população na forma de investimentos em várias frentes. Então, o dinheiro da privatização não veio para resolver o problema do governo, do problema fiscal, veio para usar em favor da população em vários investimentos, inclusive na área de inovação. E, aliás, é importante dizer, hoje, né, ainda nesta terça-feira, dia 13 de setembro, saiu o relatório do ranking da competitividade dos estados, e o Rio Grande do Sul cresceu, avançou 3 posições no ranking da competitividade entre os estados, e somos o primeiro em inovação. Pelo número de doutores, pós-doutores, pelas instituições de ensino que temos, né? E esses ecossistemas que você trouxe aqui,
público-privadas, é porque toda a inovação está conectada dentro de um conceito da chamada quádrupla hélice, que é a academia, a universidade, né, a sociedade civil, o poder público e as empresas. Então, a gente precisa fazer a melhor sinergia entre esses atores para gerar ambiente de inovação. Toda a economia que vem pelo futuro, ela está ligada a esta capacidade de criar coisas novas, de inovar, e muito ligada à tecnologia também. E o Rio Grande do Sul forma talentos. A gente precisa aproveitar melhor esses talentos que formamos aqui a partir da construção destes ecossistemas. E a gente tem 8 ecossistemas mapeados no Estado, distribuídos nas diversas regiões, a partir das instituições de ensino que se tem, da dinâmica do setor privado em cada uma das regiões. O Estado criou um programa que chama Inova RS, no nosso governo, e que busca subsidiar financeiramente os gestores desses ecossistemas para promover a integração desses atores que eu mencionei. E, a partir desta integração, geram os projetos. E o Estado, agora que tem recursos, nós temos o maior volume de investimentos da FAPERGS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, da sua história, neste ano, em editais para desenvolvimento de tecnologias. Vou dar um exemplo. A gente tem um edital Gamers, ou Game RS, por exemplo, né? Tem um trocadilho aí, uma brincadeira com o RS, né? Os gamers, porque o Estado vai se revelando um polo de produção de jogos eletrônicos, e a gente quer alavancar isso. Isso é uma economia que movimenta milhões. Movimenta bilhões de reais, né? Possivelmente mais do que... Uma vez eu vi um estudo, eu confesso que eu não me lembro agora os números, mas ele reportava que o que se movimenta em termos dos jogos eletrônicos é muito maior do que a cadeia da produção cinematográfica mundialmente. Então, isso gera emprego, movimenta, né, nessa nova economia, e a gente quer reforçar isso. Então, o Estado lança um edital e, a partir desse edital, com recursos que estão disponibilizados, subsidia, por exemplo, se eu não me engano, na UX, um laboratório de certificação de jogos eletrônicos, né, entre outras iniciativas que foram apresentadas como projetos. Então, o Estado vai financiando e ajudando que esses ecossistemas se potencializem, unindo o recurso público, a participação da sociedade civil, a instituição de ensino e as empresas privadas, quando o Estado entra também em editais como o Tech for Business, que é o Tech for B, que é para ajudar a financiar o custo de inovação em empresas que colocam uma parte do seu valor, a instituição de ensino participa e o Estado paga uma parte da inovação, ajudando a agregar valor naquilo que é produzido, criando coisas inovadoras. Então, a gente trouxe para cá o South Summit, por exemplo. Né? Sabe o que é um unicórnio, professor? Hein? Não. Se tivesse da South Summit, saberia. Que é 1 bilhão. O unicórnio, para quem está nos acompanhando, é como se chama aquela empresa, né, que começa como startup de tecnologia, que consegue atingir 1 bilhão, né, de dólares. Viu? Não foi no South Summit, não sabe. Valor, né? Governador, gostaria de agradecer a sua presença, né, estourou seu tempo, agradecer a sua assessoria, que foi muito simpática conosco, mas não antes de dar um parabéns também, e, né, aí é uma área pessoal, da ICINE, que voltou a ter cinema no estado do Rio Grande do Sul. Eu sou um fã de cinema, sou amigo do Zeca também. Legal. Então, queria dar parabéns, porque Obrigado. teve investimento no cinema gaúcho, voltando a ter esse investimento. A gente, como a ANCINE, né, a Agência Nacional do Cinema, o governo federal deixou de aportar os recursos, distribuir os recursos para a produção cinematográfica, a gente reforçou o investimento do Estado para suprir essa falta do recurso federal na produção cinematográfica, na qual o Estado do Rio Grande do Sul é também uma referência nacional, e que também tem uma cadeia produtiva toda aqui. Tem, né, quando a gente está falando em cultura, muita gente acha que é eu venho da área da cultura, né, então, um dinheiro gasto assim, né, supérfluo. Não é verdade, tem toda uma economia que gira em torno disso, do produtor, né, do cenógrafo, do cara do som, da maquiadora, do figurinista, das locações, dos artistas, enfim, você tem toda uma economia girando em torno disso. E, além disso, o que gera, né, de impacto, de valor para o Estado, em valorização da nossa identidade, em divulgação do Estado, no ambiente de criatividade que estimula as pessoas para pensar coisas novas, na retenção dos nossos jovens aqui no Estado, porque para poder reter os jovens para quererem morar aqui,
especialmente, né, aqueles que têm talento para poder ir morar em qualquer lugar, ele tem que se sentir acolhido num lugar que é efervescente culturalmente. Então, eu aposto muito na cultura como um caminho de desenvolvimento, não apenas pelo que significa diretamente a cultura como produção de valor, mas também pelo que indiretamente ela cria de ambiente que estimula outras atividades econômicas também. Então, a cultura para nós é algo que sempre vai merecer a melhor atenção. Certo. Obrigado, governador. Professor, próximo, Hamilton Mourão, professor. Aí tu gosta, né? Essa esquerda que tu defende aí, né? E tu gosta do Mourão, né? Então tá, gente, já voltamos, já. Muito obrigado. Já voltamos. Aí, valeu, obrigado. Iniciando a Rádio Acústica FM. Olá, muito bom dia! Tem vontade de conhecer o Repórter Garupa? Tá conhecendo hoje. E aqui na minha casa temos água. É horrível. Vejo essa bola toda também. Eu fiz a comparação aqui que a gente falava, pior que é parecido mesmo. Eu faço somente 4 jogos dentro do mês. Eu não ia falar sobre o atropelar que o Leno falou. O nosso querido programinha. Abrindo aí a sequência de músicas. Pra você ligado aí na tarde do 97, uma ótima tarde pra você.